O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus fala sobre o perdão, irmãos e irmãs, ele sempre usa a imagem da dívida em dinheiro. É sempre uma coisa que a gente deve ter presente para entender o que é o perdão. A gente podia aqui continuar falando sobre o perdão, o que é o verdadeiro perdão. As pessoas confundem o perdão com a ausência de sentimentos ou com a ausência ou com o esquecimento, e não como um ato de liberdade, de terminar um vínculo, e um vínculo com uma determinada lógica, que é justamente disso aqui que se trata, essa lógica da retribuição. E enquanto que o perdão ele não pertence nunca a essa lógica da retribuição, porque onde existe perdão, ali não existiu retribuição. Perdão ele pertence à lógica da graça, à lógica da misericórdia, a lógica de alguém que faz pelo outro algo que o outro não tem condição nenhuma de pagar, nem de retribuir, nem de oferecer vantagem nenhuma. É alguém que aceita ficar no prejuízo em favor de outra pessoa. E isso é impossível de ser compreendido
pela mente, pelo coração, que funciona com a lógica da retribuição. E aqui a imagem dessa parábola é muito eloquente. O servo, esse, que tinha uma dívida enorme com o seu patrão, e aqui Jesus usa uma imagem exagerada, fala de 100.000 talentos. O talento era uma moeda imaginária que equivalia a 35 quilos de ouro. Então imagina uma pessoa devendo 100.000 talentos, né? Podia até fazer a conta hoje em dia o que significaria isso, né? O grama do ouro, quanto ele custa atualmente no mercado, quanto custa 1 quilo de ouro, quanto custa 35 quilos de ouro e quanto custa 100.000 vezes essa quantidade, né? Então uma dívida absurda, astronômica, impossível de qualquer pessoa na face da terra poder pagar. E no entanto ele é perdoado. O seu patrão desiste de manter com ele esse vínculo de credor e devedor, porque ele sabe que ele não tem como pagar. E esse empregado, ao contrário, ele não conseguiu se libertar da lógica da retribuição. Ele encontrou um colega seu que devia para ele algumas poucas moedas, 100 denários, parece que diz o texto, e não consegue perdoar, se mantém na estrita lógica da retribuição. E como ele não consegue se libertar dessa lógica, então essa lógica acaba se voltando contra ele. Então ele fica preso nela e ele fica tendo que pagar, né, aquela dívida que é impossível de ser paga. E é isso que acontece no coração de quem não perdoa. A pessoa fica presa numa lógica que faz mal para ela, que prejudica a vida dela. O não perdão escraviza mais aquele que devia perdoar do que aquele que devia ser perdoado. E como isso, também a gente encontra, né, essas duas lógicas diferentes, a lógica da retribuição e a da gratuidade, a gente encontra em todas as partes, em todos os lugares. E a gente sabe qual é aquela que impera no mundo. Por isso o mundo se torna um lugar selvagem, porque não existe lugar para o perdão, não existe lugar para a gratuidade, para a misericórdia, para um ato unilateral de uma pessoa em favor de outra. É interessante que esse evangelho, a gente escuta ele no dia em que nós comemoramos pela primeira vez como santa, né, Santa Dulce dos Pobres, foi canonizada no final do ano passado. E ela, como o profeta Ezequiel, realizava atos escandalosos de gratuidade e de misericórdia. Assumia e cuidava aqueles que não tinham de forma nenhuma como retribuir nada para ela. E mostrava essa preferência por aqueles que não podem retribuir, por aqueles que não têm nada para dar. E diante de Deus, e essa vida tão profética de Santa Dulce nos lembra, e diante de Deus, todos nós somos esses mendigos, esses miseráveis. Todos nós temos uma dívida infinita diante de Deus, uma dívida de amor, uma dívida que nunca pode ser paga, que, portanto, depende sempre e somente da misericórdia dele.
São João Paulo II dizia, nós nunca vamos poder pagar a Deus por aquilo que Ele nos fez e por aquilo que Ele nos perdoou. E isso é bom, porque isso significa que a gente nunca vai chegar um dia que a gente diga para Ele, estamos quites, agora nós não temos mais nada que ver um com o outro, né? Agora cada um vai para o seu canto, porque nós não temos mais nenhum vínculo. E então é bonito e é belo que a gente tenha uma dívida infinita e eterna com Deus, e que ela nos mantenha num vínculo, mas esse já não é mais o vínculo da retribuição, né, da lógica da retribuição, mas o vínculo da misericórdia, o vínculo da caridade, o vínculo da gratuidade. Diante de Deus, nós vamos sempre, por toda a eternidade, ser os que são os misericordiados, né? Não sei se existe esse particípio, né, na língua portuguesa, mas o sentido é claro, né? Diante de Deus, nós vamos ser sempre os misericordiados. E nós vamos ser sempre aqueles que vão repetir como o Salmo, né? Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Peçamos essa graça, né, de termos nós também um coração misericordioso para com os nossos irmãos e irmãs, a exemplo de Santa Dulce dos Pobres, que hoje nós recordamos.